Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu quero trazer para vocês um diário de leitura da Sombra do Vento. Vem comigo, vem! Sim, gente, eu sei que eu já li esse livro antes, eu sei que também já tem resenha aqui no canal, mas esse vídeo é um pouquinho diferente, porque eu li esse livro já faz uns 8 anos e de repente eu quis ler de novo. E, gente, parece que eu não lembro de nada do que aconteceu na história. E aí eu falei, gente, eu preciso trazer esse diário aqui pra eles pra mostrar o que tá acontecendo nesse livro e mostrar as minhas impressões depois de tanto tempo que eu li. Afinal, eu sempre digo pra vocês que esse é o meu livro favorito da vida. E como assim que é o meu livro favorito da vida e eu nem lembro da história direito? Será que ele vai continuar sendo o meu livro favorito depois que eu terminar de ler? Então, não sei. Primeiramente, gente, se você não é inscrito neste canal ainda, vai lá, se inscreve. Já ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo deste canal e dá aquele joinha pra mim, vai? Gente, eu vou colocar um pouquinhozinho de spoilers nesse vídeo, mas assim, nada que vai destruir a história, mesmo porque eu não vou falar nada do final do livro, vou falar só do que eu li até agora. Só pra deixar vocês um pouquinho mais intrigados a conhecer essa história, tá bom? Mas nada assim muito grave, prometo. A Sombra do Vento é o primeiro livro da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. Ele é o primeiro porque foi o primeiro a ser lançado, mas na verdade você pode ler essa série de livros em qualquer ordem, tá? Eles têm começo, meio e fim, eles se completam, porém, se você quiser só ler ele ou só ler outro, pode, tá bom? A Sombra do Vento começa contando a história do Daniel. O Daniel é o nosso narrador e ele, na época que começa o livro, ele tem 10 anos. O Daniel, ele perdeu a mãe muito cedo e ele acorda um dia de madrugada gritando porque ele não lembra como é o rosto da mãe dele. E aí o pai fica, todo com pena, com dor, e ele resolve mostrar para o Daniel o lugar mais maravilhoso de toda Barcelona, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. O Cemitério dos Livros Esquecidos é um lugar muito protegido pelos amantes de livros, é um lugar secreto, onde todos os livros que caíram no esquecimento da humanidade têm ali pelo menos um exemplar. Então, se uma editora fechou, ou se um autor vendeu poucos exemplares, ou se um lugar pegou fogo, se aconteceu alguma coisa com aqueles livros que eles foram esquecidos pela humanidade, eles aparecem de algum jeito, né? Alguém leva um exemplar desse livro para o Cemitério dos Livros Esquecidos. E pela narração, é um lugar assim com milhares de túneis, cheios de livros e vários andares. Então assim, na minha imaginação é um negócio assim, como se fosse um castelo de livros, sabe? E quando o Daniel chega nesse lugar, ele fica maravilhado, porque uma pessoa que cresceu ao meio de livros, porque ele e o pai têm um sebo, cresceu no meio dos livros e tem aquela infinidade de opções. E a tradição que toda vez que você é apresentado ao Cemitério dos Livros Esquecidos, você pode pegar um desses livros para você. E aí você tem aquele dever, aquela missão de proteger aquele livro, porque o que você tem pode ser o último que existe na humanidade. O Daniel escolhe o livro que se chama A Sombra do Vento, do Julian Carax. Ele lê aquele livro na mesma noite e assim, ele fica alucinado por aquele livro. E os anos se passam. Os anos se passam e aí ele começa a pensar em outras coisas, ele deixa o livro de lado, ele se apaixona, ele tem o coração partido, Várias coisas acontecem nesse meio tempo. E aí um dia, numa noite, onde ele está muito estressado, muito nervoso, ele recebe a visita, entre aspas, porque a pessoa encontra ele na rua, de um dos personagens do livro A Sombra do Vento. Essa pessoa se apresenta para o Daniel como Lain Colbert, que é o personagem do livro A Sombra do Vento, que representa o diabo na história. E ele diz que ele quer o exemplar que o Daniel tem da Sombra do Vento. E aí o Daniel pergunta, mas pra que você quer? Ele fala, porque eu quero queimar. Porque a minha missão no mundo é queimar os livros de Julian Carax. E aí o Daniel fica com medo e ao mesmo tempo receoso, e naquele momento o livro não tá com ele. Então ele dispensa a pessoa, vai atrás do livro, que também não tá mais com ele, e devolve o livro pro Cemitério dos Livros Esquecidos, porque lá é o único lugar que ele vai ficar verdadeiramente protegido. E aí, por causa daquilo, ele começa a querer saber por que alguém estaria querendo destruir os livros de Julian Carax. E ele começa uma busca frenética para saber mais detalhes sobre a vida de Julian Carax. E é aí que os mistérios começam a ser apresentados e desvendados ao mesmo tempo.
O Daniel vai até a casa onde Julian Carax morava, em Barcelona. Ele revista toda a casa, ele descobre uma carta de uma tal de Penélope, e uma carta de amor, e aí ele começa a se perguntar qual foi a relação do Julian com essa Penélope, com o irmão da Penélope, que eles eram muito amigos, como que o Julian, que era um menino pobre, foi estudar numa das escolas mais conceituadas, conservadoras e da elite de Barcelona. Ele descobre onde era a casa da Penélope, ele vai até lá para saber se consegue encontrar com ela. Só que a Penélope, aparentemente, ela desapareceu em 1919, que é exatamente o mesmo ano que o Julian saiu de Barcelona e foi para Paris. Ele saiu meio que fugido de Barcelona. Então, à medida que o Daniel vai conseguindo outras informações, várias lacunas vão sendo deixadas. E aí ele começa a perceber que algumas pessoas podem estar mentindo para ele, né, no relato das histórias. Ele começa a perceber que ele precisa ir muito mais a fundo se ele quiser realmente descobrir quem que está querendo queimar e por que queimar os livros de Julian Carax. E o que realmente aconteceu com o autor que simplesmente desapareceu na névoa de Barcelona. E aí, para ajudar o Daniel nessa busca por Barcelona e pela vida de Julian Carax, nós temos um personagem chamado Fermín Romero de Torres, que é simplesmente o personagem mais incrível criado por Carlos Ruiz Zafón. Ele é uma mistura de agente secreto com aqueles malandros de rua, sabe? E ele tem um vocabulário próprio, um jeito de descrever as coisas e de buscar as coisas, e a cabeça dele funciona de uma maneira tão incrível que você se apaixona pelo personagem, né? E ele é incrível e o livro sem ele não seria a mesma coisa. E aí, os dois juntos, eles constroem uma amizade muito bonita, que também é construída nesse livro. E você vê os dois batalhando atrás dessa história, desse romance maldito, desses mistérios sem solução e de personagens que são a cara da Sombra do Vento. Então, eu não sei, não lembro, na verdade, o que vai acontecer a partir de agora, né? Eles pararam aí, né, numa parte da investigação. E as coisas parecem que estão se apresentando para eles, sabe? As histórias e as coisas que aconteceram. E você, em alguns momentos, percebe que não vai ser tão fácil quanto está parecendo e tudo mais. O Carlos Ruiz Zafón, ele descreve a Barcelona de uma maneira muito peculiar. E é um livro que, às vezes, fica várias páginas em descrição. E eu sei que tem gente que não curte muito esse tipo. Então, às vezes, para você começar a engatar o livro, eu lembro que a primeira vez que eu li foi meio difícil. Só que dessa vez, eu bati 100 e poucas páginas numa vez só. Isso nunca tinha acontecido com livros do Carlos Ruiz Zafón. Eles sempre são lidos por mim de uma maneira mais lenta. Embora eu goste muito, é um livro bem denso, sabe? Que você lê bastante e quando vê, leu poucas páginas. Mas não tá acontecendo isso dessa vez. E sei lá, como faz tanto tempo que eu li a primeira vez, eu não lembro o que aconteceu com a Penélope. Eu lembro o que aconteceu com o Julian, mas assim, não lembro como que eles descobrem, não lembro como que eles fecham nessa teia dos acontecimentos. Então assim, tá sendo uma experiência incrível reler o meu livro favorito da vida e redescobrir, né? A gente sempre fala, né? Eu queria esquecer a história pra ler de novo. Então parece que foi isso que aconteceu. Ter a sensação de primeira vez, sabe? Então, assim, tá incrível. Eu li até a página 238. Ele tem 460 páginas nessa edição. Então, assim, eu tô mais ou menos na metade mesmo. Tem muita coisa pra acontecer ainda bem, porque eu não quero que acabe. E já tô querendo ler os próximos. E ele é só esse, mas agora eu já fico pensando em tudo que eu esqueci dos outros 3 da coleção, né? Ia ser incrível. E o que eu amo de paixão nesse livro é justamente essa história dentro da história. É o quanto o livro Sombra do Vento, do Julian Carax, é citado, é falado, e quantas coisas acontecem dentro desse livro, e dentro do livro acontecem outras coisas, e a gente às vezes mescla um pouco, sabe, o que é essa Sombra do Vento, o que é a Sombra do Vento do Julian Carax, e você acaba achando que ele escreveu da própria vida, o que tinha acontecido com ele, mas não sei, vamos ver, pode ser. Gente, lá no meu Instagram eu fiz uns posts sobre esse livro que eu tava lendo, e aí muita gente disse pra mim que não conhecia esse livro, e eu fiquei, como assim? Ainda mais no meu Instagram que eu falo dele o tempo todo, né? Então eu quis fazer esse vídeo de 50%, de contar um pouquinho com mais detalhes da história, pra ver se, sei lá, você curte a ideia de ler.
Eu vou trazer aqui os outros 50% quando eu terminar de ler o livro. Um outro vídeo falando, né, do que eu achei, se ele continua sendo tão maravilhoso quanto eu imaginava, se o desfecho realmente fez sentido, né? Coisas que a gente acaba prestando um pouco mais de atenção depois que a gente lê muitos livros, né? Quando eu li esse, eu não tinha lido tantos livros ainda. Mas deixa aí nos comentários pra mim se você gosta do autor, se você já leu alguma coisa dele, se esse tipo de vídeo te instigou a querer ler o livro e tal. Se eu falei demais, se eu falei muito spoiler, eu acho que não, porque eu tô pensando em muita coisa ainda que eu não falei, que eu não vou falar, porque vale a leitura, sabe? Mas se você achou que foi muito spoiler e tal, de eu falar menos da próxima vez, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar pro próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.